Caríssimos, temos hoje aqui, dividindo a tribuna do irmão Tomé, Cristiano Abreu Paiva. Cristiano é de Salvador, Bahia, bancário, atualmente radicado hoje na cidade de Castelo, pesquisador e orador espírita, casado, pai de 3 meninas, e que a gente também agradece, sensibilizado à presença da sua esposa Catiúcia, a sua mãe Ana Maria, Dioneusa, que também faz parte do Centro Espírita Luz e Trabalho, na qual eles participam. Conosco, Cristiano Abreu Paiva, com o tema Desperta, tu que dormes. Boa noite para todos. Que satisfação estar de volta, especialmente na data de hoje, onde se comemora mais uma edição da Semana Espírita, a 12ª edição da Semana Espírita do Irmão Tomé. Gostaria de saudar a todos, saudar a direção da casa, agradecer pelo carinhoso convite e saudar também os irmãos que nos acompanham virtualmente pelas redes sociais do Irmão Tomé. Desperta, tu que dormes. Eu gostaria de convidar a todos para fazer uma reflexão através de uma pequena história. Uma história de um homem que foi visitar o seu primo numa cidade do interior, uma cidadezinha pequena. Chegando lá nessa cidade, seu primo o recepcionou e foram caminhando pela rua para poder mostrar a cidade ao visitante. Até que o visitante passou de frente do cemitério. E ele viu uma coisa muito curiosa quando passou de frente do cemitério daquela pequena cidade. Ele percebeu que nas lápides só tinham idades muito novas. Fulano de tal, 7 anos de idade. Fulano de tal, 4 anos de idade. Fulano de tal, 2 anos de idade. Raríssimos os que chegavam aos 10 anos. E ele achou aquilo muito estranho. E perguntou ao seu primo anfitrião: mas aqui nessa cidade, só morre criança? Não morre velho? Porque eu não estou vendo idades maiores do que 10 anos? E seu primo falou: não, você não está entendendo. É porque aqui nessa cidade, só se conta os dias efetivamente vividos. As pessoas falecem, desencarnam na idade normal, na sua maioria. Mas na lápide, nós só colocamos os dias efetivamente vividos. Qual será a idade desses dias efetivamente vividos que constaria nas nossas lápides ao regressarmos à pátria espiritual? Para compreender a situação em que nós estamos vivendo, melhor dizendo, para compreender a grave situação em que nós estamos vivendo, e quando eu falo grave, não estou me referindo apenas às circunstâncias exteriores. Estou me referindo ao nosso mundo interior. Porque muitos de nós, talvez a maioria, age como se estivéssemos aqui a passeio. E a crise se consiste aí. É aí que se consiste a crise. Para a gente poder ter o mesmo grau de preocupação que tem a espiritualidade superior, para a gente poder aproximar o nosso senso de urgência em relação ao momento que nós estamos vivendo, ao senso de urgência dos benfeitores que nos assistem, não existe outro modo se não for através da compreensão. É preciso compreender para despertar. É preciso compreender para acordar. É preciso compreender para iniciar uma transformação que nos conduz. Para iniciar uma transformação que nos conduzirá a um deslocamento.
compreensão, na realidade, é o maior aliado para a nossa paz interior, para a conquista da paz interior. É o maior aliado para assegurar a nossa felicidade futura. É a compreensão. Então vamos compreender. Do ponto de vista espiritual, nós estamos experienciando uma das fases mais complexas para o espírito imortal. Uma das fases mais complexas, que é a fase da experimentação. Imagina um adolescente que acabou de virar adulto, acabou de fazer 18 anos de idade. Ele vai se deparar com responsabilidades que antes ele não tinha, porque ele vai civilmente responder como um adulto. Criminalmente vai responder como um adulto. São responsabilidades adquiridas, porém, os seus hábitos naquela fase de 18 anos ainda é de um adolescente. As responsabilidades é que são de um adulto. Do ponto de vista espiritual, estamos vivenciando mais ou menos essa fase dos 18 anos. E a comparação, essa analogia, ela cai muito bem. Por quê? Porque o adolescente, a pessoa que acabou de completar 18 anos, acabou de se tornar uma pessoa adulta, é apresentado para ele um mundo de oportunidade que ele não tinha visto ainda. Independência financeira, dentre outros. Mas para ele adquirir estabilidade nesse mundo, ele vai ter que sofrer um pouquinho. Justamente porque os hábitos que ele traz para a vida adulta ainda são hábitos muito infantis. Ele ainda não quer saber de trabalhar seriamente, de estudar seriamente. Por quê? Porque por uma questão de afinidade, o que atrai mais ele ainda é jogar bola, é sair com os amigos, namorar, caçar Pokémon. Ainda é isso, soltar pipa, apesar da idade. Então ele vai sofrer um pouquinho nessa fase inicial de vida de adulto, até adquirir estabilidade, até adquirir responsabilidade, disciplina. Então nós, espíritos imortais, vivenciando a fase da experimentação, atualmente, fase nunca antes vivenciada, que é essa fase da experimentação, nós trazemos para o ser consciente hábitos insalubres na época que vivíamos ainda no campo, no terreno do primitivismo. Passar pelo terreno do primitivismo, todos nós fomos obrigados a passar, porque a natureza não dá saltos. O problema não é passar pelo terreno do primitivismo. O problema é se demorar no terreno do primitivismo. Como muitos de nós demoramos no terreno do primitivismo, o que aconteceu? Nós adquirimos hábitos muito primitivos. Chegamos nessa fase evolutiva, onde nós nos encontramos hoje, que é a fase da experimentação, a idade mais ou menos de 18 anos de idade do ponto de vista espiritual, trazendo para o ser consciente hábitos insalubres, muito insalubres. Esses hábitos insalubres nos faz sofrer mais do que sofríamos antigamente quando praticados. Antigamente eu roubava. Quando eu falo antigamente, vamos botar uma linha do tempo aí espiritual. Não falo antigamente, 1900 alguma coisa. Estou falando de outras encarnações, de outras existências. Antigamente eu roubava. Antigamente eu matava. Antigamente eu enganava. Eu agredia. Isso é fato. Por quê? Porque se a natureza do ser humano hoje já é uma natureza agressiva, por conta da proximidade do ponto de partida, da origem primitiva, se hoje a natureza já é uma natureza agressiva, arisca, egoísta, imagina no passado.
O livro dos Espíritas nos revela que o espírito não retrograda nem moral, nem intelectualmente. Então somos forçosos a admitir, com todo 100% de certeza, que nas existências anteriores as nossas imperfeições eram maiores. Se eu sou agressivo, eu era mais. Se eu sou impulsivo, eu era mais. Se eu sou egoísta, eu era mais. Isso é fato. Então, antigamente eu cometia meus equívocos. Quanto que aquele equívoco me prejudicava? A gente sabe que as leis de Deus estão escritas na consciência. Se eu cometi um equívoco, uma luzinha chamada culpa se acendeu. Essa culpa, se não resolvida, ainda encarnado, enquanto estás a caminho com Ele, como orientou Jesus, ela vai se transformar no plano espiritual em dor moral, que segundo Emmanuel, no livro Consolador, é uma dor muito pior que a dor física, é a pior dor que uma criatura humana pode sentir. A dor moral vai conduzir a criatura humana ao arrependimento sincero, e o arrependimento sincero vai conduzir a pessoa, o infrator, ao processo expiatório. E esse é o curso para se eliminar, para se apagar a luzinha culpa que se acendeu lá atrás quando cometemos o equívoco. Existe uma outra forma de apagar a luzinha culpa que é através da prática do bem. Por isso disse Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. A pergunta é, a quantidade, a natureza da infração que eu cometia no passado, que me gerava dor moral, se eu cometer a mesma natureza e a mesma quantidade da infração, vai me gerar a mesma dor moral? A resposta, não, nem de perto. Porque um dos propósitos, talvez o principal propósito da reencarnação para a criatura humana, nessa fase hominal, sabe qual é? O assenhoramento da própria existência. À medida que nós vamos reencarnando, nós vamos ficando mais senhores de si. Nós vamos adquirindo mais consciência. Nós vamos adquirindo mais discernimento do que é certo e do que é errado. Hoje nós temos uma aquisição de consciência, nós estamos muito mais senhores de si do que no passado. Só que tem um detalhe. Os equívocos que eu cometo hoje são muito parecidos com os equívocos que eu cometia lá atrás. Os equívocos que eu cometia lá atrás, muito parecidos com os de hoje, me gerava muito menos dor moral, depois de desencarnado, do que me gera hoje. E é nisso que consiste a evolução humana. A tendência é errar menos. Sabe por quê? Porque cada erro nosso está doendo mais no psiquismo. Cada erro nosso, aqueles que nós trazemos de hábito, está doendo cada vez mais, porque à medida que reencarnamos, ficamos mais senhores de si. E aí, o que a gente vai fazer? Buscar se corrigir. Buscar infringir menos as leis de Deus, para que nós não soframos tanto de dor moral. Se não fosse essa lei da natureza, se Deus não tivesse criado esse mecanismo de redenção, não haveria outra forma de progredir. Ficaríamos todos estacionados, cometendo equívoco atrás de equívoco. Mas, felizmente, tudo que o Deus faz é perfeito. À medida que a gente reencarna, a gente fica mais senhor de si, a gente conquista mais consciência e as infrações, mesmo que continuem as mesmas, começa a doer mais. E a gente vai procurar infringir menos, porque a gente não vai suportar tanta dor moral. Já que estamos vivenciando uma fase nunca antes vivenciada, como passar por essa fase? Como passar por essa fase? Porque o que acontece é que nós achamos que estamos no controle da situação. Muitas vezes, na administração das organizações domésticas, das organizações religiosas, profissionais,
Nós acreditamos, talvez por conta do orgulho, que estamos no controle de alguma coisa. De forma alguma. Nós estamos sendo o tempo todo assistidos. O tempo todo. Existe uma designação para cada um de nós. Como passar então por essa fase da experimentação que nós estamos vivenciando hoje, de forma que tenhamos sucesso ao final de cada existência? Toda vez que nós dormimos, que a gente pode falar aqui numa linguagem mais técnica, toda vez que nós entramos em desdobramento, para onde é que nós vamos? Nós voltamos para a pátria espiritual. 1/3 da nossa vida encarnada, nós vivemos na pátria espiritual de forma lúcida. De forma lúcida. Então a gente entrou em desdobramento, lembrei porque estou aqui nessa família, nesse emprego, porque eu estou passando por essa situação. Lembrei. Como que a espiritualidade amiga pode nos auxiliar nesse quesito? Toda vez que nós entramos em desdobramento, nessa fase evolutiva que nós estamos vivenciando hoje, nós somos conduzidos a cursos e aulas de educação moral. Olha a importância de se preparar para dormir, porque tudo é uma questão de afinidade. Porque aquele que dorme sem se preparar, sem uma prece, sem um pensamento edificante, aquele que dorme imersos a desejos mais vis, mais baixos, ao entrar em desdobramento, por questão de afinidade, por uma lei de atração, vai atrair para perto de si irmãozinhos que tenham também a mesma qualidade de pensamento. Mas isso não faz parte do plano. O que faz parte do plano? Toda vez que nós entrarmos em desdobramento, nós seremos conduzidos a uma aula de educação moral. Esse é o plano. Mas como no mundo físico tem aqueles que matam a aula deliberadamente, por que no plano espiritual também não haveria de ter? No livro Os Mensageiros, André Luiz, quando estava se preparando para vir à crosta, ele lembra que teria uma palestra de médicos, e um dos médicos que iria palestrar era encarnado, iria palestrar em desdobramento. Cadê o médico? Ele mais 2 companheiros, ou melhor, 2 companheiros, mais André Luiz, que foi convidado, foram atrás de Marcondes e Vieira. Quem já leu aqui deve lembrar desse caso, né? Um estava enrolado entre meretrizes no plano espiritual. Ele encarnado, as meretrizes já desencarnadas. Por conta da qualidade do pensamento com que ele dormiu. O outro, que tinha acabado de enterrar um amigo, no enterro, ele falou mal do amigo. E adivinha quem estava esperando ele no plano espiritual? Quando ele entrou em desdobramento? Um amigo. Aquilo que você falou é uma calúnia. E pronto, começaram a bater boca. Um deles ia palestrar. Ou seja, todos nós aqui temos um planejamento. Mas, deliberadamente, podemos não querer cumprir. Eu falei não querer, é voluntário. Livre-arbítrio. Não querer cumprir. Mas se tudo der certo, nós iremos cumprir. Se nós formos cumprir, nós seremos recepcionados pelo anjo de guarda e amparados pela misericórdia divina, seguindo um curso de orientação das esferas superiores, nós seremos conduzidos a ambientes espirituais de diálogo. Nesses ambientes espirituais de diálogo, nós receberemos aulas de educação moral, onde será falado para a gente: meu filho, olha o momento que você está vivendo. Essa é a encarnação mais importante sua, conforme o Dr. Bezerra de Menezes já nos revelou. Não é momento mais de continuar cometendo os equívocos, de continuar brincando com a vida.
É o momento de adquirir responsabilidade. Porque chegou o momento da separação do joio do trigo. Se você não adquirir mais responsabilidade, se você não mudar efetivamente a partir de agora, dessa existência, você ouvirá choros e ranger de dentes, conforme consta no Evangelho. Esse é o momento, e a gente sabe que é. Quando a gente chega nessa fase espiritual, é apresentado para o espírito mortal, sabe o quê? As possibilidades do espírito. Olha o que você é capaz de fazer que você não sabe. Depois que nos é apresentado tudo que nós somos capazes de fazer, que só dependeria da nossa vontade, os esforços seriam muito insignificantes, conforme nos revelou o Espírito da Verdade. Nós conseguiremos alcançar uma felicidade nunca antes experimentada. Conseguiremos vislumbrar uma felicidade nunca antes experimentada. E a gente fica com desejo, eu quero fazer isso. Eu queria conseguir fazer isso. Por isso que nós frequentamos aquelas escolas de educação moral enquanto estamos em desdobramento. Para que, enquanto acordado ou em estado de vigília, como nós estamos aqui hoje, nós consigamos colocar em prática o que vimos na aula teórica. E esse é o maior planejamento da espiritualidade atualmente. Fazer com que consigamos colocar em prática, enquanto acordado, o que foi previamente elaborado no plano superior, em desdobramento. Olha a nossa responsabilidade. Olha a tarefa que nos foi incumbida. Então, por breves minutos, enquanto em desdobramento, nós experimentamos um pouco das luzes da nossa verdadeira morada, das luzes do nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Por breves minutos, nós recebemos essas orientações. Mas será que nós estamos, de fato, colocando em prática? No dia a dia? Porque desejo tem. Só que a gente tem aquele desejo, conforme Paulo elucidou. Eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Estamos vivenciando essa fase. O bem que eu quero fazer, eu ainda não consigo fazer. É um desejo. Força do hábito. Hábitos insalubres. O mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por exemplo, com muito esforço eu parei de falar mal da vida alheia. Porque o mal não merece comentário em tempo algum. Só que tem um detalhe. Eu ainda me comprazo em ouvir. Eu não queria, mas me comprazo. Eu deixei de remar o barquinho da maldade, mas continuo a tripulá-lo. Esse é um dos exemplos. Eu não queria permitir que a raiva que eu sinto quando contrariado se intoxicasse e se transformasse em mágoa. Eu não queria. Mas para mim ainda é muito mais fácil permitir que a raiva se transforme em mágoa, porque eu fico lembrando toda hora daquele que me feriu. Eu sou orgulhoso, não posso ser ferido, eu sou um bibelô de cristal. E a raiva rapidamente se transforma em mágoa. Trabalhar para eliminar o mal ainda em seu nascedouro é muito difícil. E eu não faço. 2 exemplos pequenos do nosso cotidiano. 2 exemplos pequenos. E depois, quando chega no final da existência, nós desencarnamos. Quem vai receber a gente no plano espiritual? A mesma pessoa que nos recepcionou toda vez que nós entrávamos em desdobramento, que dormíamos, que repousávamos o corpo físico, o veículo carnal. Nosso anjo de guarda. Ele vai nos receber. Aí as pessoas falam, que alegria, serei recebido pelo meu anjo de guarda. Mas com que cara que ele vai receber a gente? Feliz ou decepcionado? Na maioria das vezes, cabisbaixo, triste,
porque houve um planejamento. E nós não seguimos o curso do planejamento, por questão de afinidade, por uma atitude voluntária. E aí nós vamos perguntar para o nosso anjo de guarda: mas a gente não se encontrava toda noite para você me instruir? E ele vai responder: nem sempre. Nem sempre. Mas toda vez que nós nos encontrávamos, você acordava. Só que toda vez que você voltava para o seu corpo físico, você voltava a dormir. Estamos acordados ou estamos dormindo nesse exato momento? Porque quando a gente dorme, do ponto de vista material, é aí que a gente acorda. E quando a gente acorda, do ponto de vista espiritual, é aí que a gente volta a dormir. É aí que a gente volta a repetir os hábitos insalubres que vimos cometendo há muito tempo, há muitas existências. É aí que a gente se entrega aos desejos mundanos. É aí que a gente se diverte com a fofoca. É aí que a gente se diverte em querer trocar de carro toda hora, fazer uma viagem internacional toda hora, ir para o cinema toda hora, ocupar a hora vazia com futilidades. É aí que a gente tem prazer em dar mais a nós mesmos do que ao outro, acreditando infantilmente que é proprietário de alguma coisa, acreditando infantilmente que seja proprietário até do próprio corpo físico. Não consegue perceber que é um mero usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro da vontade de Deus. Inclusive entre os espíritas. Muitas vezes nós doamos uma cesta básica e fala: eu doei uma cesta básica. Se nada que é material é nosso, nós doamos o quê? No máximo nós transferimos um bem para outra pessoa. Transferimos, porque não somos donos de absolutamente nada. E aí o nosso anjo de guarda está presenciando toda essa conduta nossa, agindo totalmente contrário ao que foi visto nas aulas de educação moral enquanto se encontrava em desdobramento. Aos olhos dele, nós estávamos vivos ou nós estávamos mortos? Pergunta difícil, né? Paulo, quando ele fundou templos cristãos nas suas viagens missionárias, dificilmente ele conseguia retornar naquela cidade que ele fundou o templo, porque ele não viajava de carro, muito menos de avião. E olha que ele andava, viu? Se você tiver a oportunidade de pegar um mapa da antiguidade e ver por onde Paulo andou nas suas viagens missionárias, você vai ver que você vai se perguntar: como que ele andou tanto? A pé, muitas vezes de um jegue, não tinha outra forma. Então dificilmente ele conseguia retornar. Mas como que ele instruía? Porque ele fundou um templo cristão. Os templos cristãos que Paulo fundava era povoado não por judeus, mas por gentios e pagãos. Eram povoados por pessoas de cultura helenística, um povo politeísta. Porque naquela época, você transformar um judeu em cristão não era tarefa tão difícil, porque eles já eram pelo menos monoteístas. Pelo menos eles já estavam aguardando o Messias. Imagina um povo que não estava aguardando Messias nenhum e que acreditava em vários deuses. E que tinham hábitos estranhos. Como, por exemplo, você casar com a mulher e ter direito de dormir com a mãe. Pensa. Dormir com a sogra é estranho, né? Mas era o hábito, era a cultura do povo com que Paulo tinha contato. O apóstolo dos gentios.
Como que ele instruía essa comunidade? Através de cartas. As cartas de Paulo. Não existia outra forma. Ele contava com a ajuda de amigos. Você está indo para onde? Eu estou indo lá para Coríntios. Leva uma cartinha minha lá. Você está indo para onde? Ia levando as cartas. E ele fundou um templo, naquela época, na segunda cidade maior do mundo. Chamado Éfeso. Só perdia mesmo para Roma. Segunda maior cidade do Império Romano e segunda maior cidade do mundo. 250 mil habitantes. Mas era a maior cidade do mundo. A segunda maior cidade do mundo na época. Ele abriu um templo, fundou um templo cristão, não pôde ficar, continuou sua viagem missionária. Pensa, povos de metrópole. Qual era o hábito, qual era a cultura? Mais ou menos os hábitos que nós temos aqui, hoje, de quem mora numa metrópole. Hábitos de querer guerrear, de querer se colocar numa posição superior sempre à do outro. Hábitos insalubres também. E Paulo falava, nossa, está tudo errado lá em Éfeso. Está todo mundo dormindo. O anjo de guarda de todo mundo está vendo todo mundo morto. E uma de suas cartas está registrada em Éfesos, capítulo 5, versículo 14. Ele instrui o povo de Éfeso. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E o Cristo te esclarecerá. E quando ele falou, levanta-te dentre os mortos, será que as pessoas realmente conseguiram alcançar o que Paulo estava querendo dizer? Quando nós ouvimos hoje Paulo falando, levanta-te dentre os mortos, será que nós também conseguimos alcançar o que Paulo está querendo dizer? Porque nós temos muita dificuldade de entender é que toda a simbologia do Evangelho, ela é tão simples que é difícil de compreender, de tão simples que é. Porque as coisas mais difíceis de compreender, elas são as mais simples. E isso nós vamos ver quando subirmos mais alguns degraus na escala evolutiva. Nós iremos perceber que Deus esconde a sua sabedoria na simplicidade. E no Evangelho de Jesus, nós temos um grandioso símbolo. Muitas vezes deturpado pela interpretação literal dos textos bíblicos. Toda vez que nós encontramos a palavra morte, nós imaginamos numa visão infantil, numa visão restrita, a morte do corpo orgânico, a morte do corpo físico. Mas as palavras morte do Evangelho, todas as palavras paraíso, reino de Deus, inferno, céu, realmente são o que nós imaginamos e que nós interpretamos em seu sentido literário? Não, nenhuma delas. Nós é que não temos condições ainda, pelo menos a maioria, de extrair o espírito da letra. Inclusive os mais eruditos, os mais estudiosos da Bíblia. Porque aquele que apenas detém a informação, ele se encontra na antessala da sabedoria. Porque a sabedoria definitiva é resultado da vivência. Então, por falta de vivência, não conseguimos extrair o espírito da letra. E a palavra morte? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Quando houver o despertamento espiritual, nós conseguiremos alcançar o âmago da mensagem do Cristo. O ensinamento que ele quis nos deixar há 2000 anos. Mas é preciso o quê? Segundo Paulo? Despertamento. Lembra do caso de Lázaro?
Jesus, pregando em Jerusalém, recebeu o recado: um amigo seu precisa do teu socorro, porque ele está sucumbindo. É Lázaro, lá de Betânia. Jesus, vou terminar aqui a minha missão em Jerusalém, a minha pregação, e subirei rumo a Betânia para visitar o amigo Lázaro, Marta e Maria, onde ele já tinha feito amizade, porque já tinha hospedado outras vezes lá em Betânia, na casa desses amigos. Passado alguns dias, chegou Jesus. Marta e Maria nem quiseram papo com Jesus. Aquele calor, aquela euforia que recebia Jesus habitualmente, não existia mais. Por quê? Porque Lázaro, no entender delas, já se encontrava morto. Já se encontrava morto. A medicina não estava tão avançada naquela época para elas entenderem o que era catalepsia, para elas compreenderem. E Jesus começa a chorar. Quando ele vê que as amigas lhe viraram as costas, ele vê o amigo que as pessoas acreditavam que estava morto. Ele começa a chorar. Pensa comigo, Jesus, conhecedor de todas as coisas. A gente, quem estuda o Espiritismo, já tem um pequeno conhecimento, uma gotinha do conhecimento que Jesus tinha, né? Da verdade das coisas, da verdade espiritual. Ainda numa visão muito deturpada, mas tem. Só esse pequenininho conhecimento que nós temos é entendimento, não estou falando conhecimento, é entendimento, porque entendimento é sinônimo de compreensão. Só isso já é suficiente para consolar, para não se desesperar tanto em relação ao retorno ao plano espiritual. Tantas vezes que já retornamos ao plano espiritual, tantas inúmeras vezes, a gente já consegue ficar numa situação mais equilibrada diante dessa situação. E Jesus perdeu o equilíbrio, começou a chorar. Estranho, né? Jesus, que tinha um oceano de sabedoria, perdeu o equilíbrio. Coisa que muitos de nós já não faz mais, que é perder o equilíbrio. Chora de saudade, pelas lembranças. Afinal de contas, por que Jesus chorava? A gente tendo entendimento que Jesus tinha em relação à morte, que não existe morte, existe continuidade. Jesus morrendo de saber que Lázaro estava passando por um processo de catalepsia. Sabendo disso tudo, a gente se pergunta, por que Jesus chorava? Vocês já pararam para se perguntar por que Jesus chorou? Sob o corpo de Lázaro? Aqueles que fitam a vida apenas do berço ao túmulo, acreditam que Jesus chorava por conta da morte do corpo físico do amigo. Os que já conseguem enxergar o infinito do passado e o infinito do futuro, já conseguem compreender por que Jesus chorava. É preciso ter em mente que existe um gênero de morte muito mais temível, muito mais perigoso. Um gênero de morte que amedronta toda a comunidade de espíritos superiores. E é sobre essa morte que o Evangelho fala de um modo tão pungente, de um modo tão especial, que é a morte da alma. A morte da alma. A alma morre toda vez que nós ficamos estacionados por muito tempo sob os impulsos primitivistas. Aí é que existe a morte da alma. Emmanuel, no livro de Luz, preocupado com esse nosso estacionamento por um longo período, ele vem instruir o seguinte. Olha o que fala Emmanuel no livro Vinha de Luz. Para a gente tomar cuidado, para que não nos percamos indefinidamente
na sombra dos impulsos primitivistas. É esse o cuidado que nós devemos ter, para que não nos percamos indefinidamente. Indefinidamente é por tempo indefinido, na sombra dos impulsos primitivistas. Toda vez que nós nos preocupamos por coisas fúteis, por motivos fúteis, isso é um sinal de que nós estamos estacionados, estamos nos perdendo indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Cristiano, como é que eu faço então para perceber se eu estou ou não perdido? Porque o sonambulismo espiritual, esse que nós vivenciamos enquanto acordado, ele é sorrateiro, ele é difícil de perceber. Como perceber? Resposta bem simples. Avalie a qualidade das suas preocupações. O que te preocupa? Ficar sem comida na despensa de casa? A organização doméstica? Porque tem muitas casas que está um brilho do ponto de vista material. Um brilho. E um esgoto do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque se preocupa mais com as coisas do mundo do que com as coisas espirituais, do que com a harmonia, do que com a paz. É só avaliar o que te preocupa. Está preocupado em ter um bom emprego? Está preocupado porque o vizinho tem um carro melhor do que o seu? Está preocupado porque lhe falta dinheiro? Está preocupado porque aquela doença grave te atingiu aos órgãos físicos? É essa a tua preocupação? Quando a gente avalia a qualidade da nossa preocupação, a gente vê que é muito mesquinho. Chega a ser enfadonho aos olhos da espiritualidade superior, porque são as mesmas preocupações de outras existências. É enfadonho para quem observa. A gente vai procurar mudar. É realmente, eu estou me adoecendo por conta de preocupações fúteis. Eu entrei numa concorrência banal com o meu próximo, de quem é superior ao outro. Banal. Eu trabalho em banco. Uma vez eu estava atendendo uma cliente, tinha uma menina mais nova atrás dela, bem parecida com ela. Aí eu perguntei, é sua filha? Aí ela respondeu, ela faz medicina lá em Governador Valadares. Eu perguntei, que curso ela faz? Ela falou o nome da faculdade, deve ser uma faculdade famosa, boa, cara pra caramba, né? Se a outra pessoa que estivesse ali atendendo ia entrar numa competição infantil. Meu filho faz direito em tal faculdade, vai ser juiz. E isso a gente vivencia diariamente. Uma competição infantil. Então a gente deve sempre se perguntar, o que me preocupa? O que me aflige? Fazendo essa autoanálise, esse autoquestionamento, a gente vai para a segunda etapa. Por que isso me aflige? Por conta da qualidade dos meus sentimentos. Então, urge a necessidade de que eu eduque os meus sentimentos para que eu mude os meus comportamentos e, naturalmente, as minhas preocupações. Se eu consigo enxergar o infinito do passado e o infinito do futuro, se eu tenho plena consciência de que as minhas aflições do presente são derivados dos meus equívocos do passado, seria muito erro de cálculo eu continuar cometendo equívocos hoje. Seria até um atestado de burrice. Porque se eu já consegui concatenar o mecanismo de redenção, que o que me traz infelicidade hoje são as minhas imperfeições não resolvidas lá atrás, seria um tremendo erro de cálculo eu não buscar corrigir a mim mesmo.
Eu não buscar corrigir aquilo que está me causando infelicidade permanente. Seria uma extrema ignorância. Por isso que eu insisto em falar, nós sofremos por pura ignorância. Ignorância. Porque é ignorância saber que se a gente não se corrigir, a gente vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Mas nos causa muito mais felicidade observar a vida alheia do que observar a si mesmo. Muito mais felicidade. Eu sou muito mais corajoso para enfrentar o mundo do lado de fora, porque eu não levo desaforo para casa. Sou muito mais corajoso do que ter que enfrentar o mundo do lado de dentro. Os monstros do lado de fora eu enfrento qualquer um, para todo mundo ver. Mas eu morro de medo de enfrentar um monstro que habita dentro de mim. Esse monstro eu não quero enfrentar. Sabe por quê? Porque esse monstro é mais difícil de vencer. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É um trabalho silencioso, longe de holofotes, onde ninguém vai ouvir, ninguém vai ver você lutando. Ninguém vai aplaudir o seu sucesso. Esse dá mais trabalho. Esse demora mais. É por isso que a gente não quer brigar. Mas essa luta é intransferível e impostergável. Porque enquanto a gente não assumir essa luta para conosco mesmo, nós estaremos assinando papel que diz o seguinte: eu quero continuar sofrendo. Simples assim. Então, quando a gente vier a sofrer lá na frente, por favor, reclama não. Reclama não, porque lá atrás você assinou um papel informando que gostaria de continuar sofrendo. Quando você decidiu não lutar o mundo interior. Retornando à palavra morte. Aquela morte que as pessoas imaginavam que Jesus estava chorando, a morte do corpo físico. Que tipo de morte que amedronta a espiritualidade superior? Porque quando Jesus chama de volta Lázaro à vida, é preciso compreender que naquele momento, Jesus não chorava pela morte do amigo, até porque ele sabia que o amigo não estava morto, e sim apenas passando por um processo de catalepsia. Jesus chorava pelo quê? Jesus chorava pela humanidade inteira. Ele chorava pela morte? Chorava pela morte espiritual. Por isso que no auge da cruz, no auge dos tormentos do Calvário, ele pede a Deus: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Está todo mundo no estado de sonambulismo. Está todo mundo vivenciando o sono enfermiço da alma. E por que Jesus chorou? O que a gente precisa compreender é que ninguém, absolutamente ninguém, ajuda efetivamente sem compaixão. Jesus veio para ajudar, para servir. Mas não tem como ajudar sem compaixão. É impossível doar sem misericórdia. Jesus chora por compaixão. Não nos enganemos. Se nós olhamos as criaturas e nos iludimos com elas, nos iludimos com a aparência, nos iludimos. Jesus já enxergava o mais profundo do nosso ser. Porque muitas vezes em sociedade nós usamos máscaras. Agimos em casa de uma forma, na sociedade agimos de forma bem diferente. Na sociedade nós somos pessoas gentis, educadas, encantadoras. Mas no recinto doméstico, somos muitas vezes egoístas, agressivas. Só que Jesus já conseguia enxergar o mais profundo do nosso ser. Ele não enxergava, tem gente que pensa, né? Já que Jesus enxergava o mais profundo do nosso ser, ele enxergava então um monstro em mim. Não. Não enxergava um monstro porque nós projetamos nas outras pessoas o que nós somos de verdade. Se eu enxergo na outra pessoa uma pessoa muito egoísta, é porque no fundo eu ainda sou muito egoísta. Se eu enxergo numa pessoa que ela é muito vaidosa, é porque no fundo eu ainda sou muito vaidosa.
Quem se especializa em ver o mal dificilmente vê o bem. Jesus era especialista em ver o bem. Então o que ele enxergava no fundo da nossa alma? O que ele enxergava dentro do diamante bruto? Um diamante já lapidado. Era isso que ele enxergava. Nós olhamos o nosso marido, os nossos filhos, os nossos companheiros de ideais. O que nós encontramos? Defeitos, vícios, esquecendo que todos esses defeitos um dia hão de ser sugados pela esponja do tempo. Todos eles, não importa qual defeito que você está observando naquele que está ao seu lado. Todos eles serão um dia sugados pela esponja do tempo. Não existe uma gota sequer de imperfeição que irá sobreviver dentro de nós. Nem uma gotinha. Porque nós não somos perfeitos, mas somos todos, sem exceção, perfectíveis. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Se Ele é perfeito, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, não foi um erro de cálculo, tanta imperfeição. Um dia seremos perfeitos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Só que nós ainda preferimos tomar as nossas decisões com base no que é efêmero, no que é passageiro, ao invés de focar no que é eterno. As minhas preocupações hoje são um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor. São essas minhas preocupações. Colecionar valores amoedados. Eu vejo lá na conta corrente, nas aplicações dos clientes, 2 milhões, 3 milhões. Eu falei, Jesus, o tamanho do caixão desse cara vai ter que ser muito grande para conseguir levar tudo. As nossas preocupações, as nossas decisões ainda são com base no que é passageiro. Nós não tomamos decisões com base no que é eterno. O que é eterno? Apenas o Espírito. Apenas nós. Porque até isso aqui é passageiro. Apenas nós somos. Então deveríamos investir mais em quem? No que é eterno ou no que é passageiro, que um dia a terra há de comer? Não seria muito erro de cálculo investir no que é passageiro? Erro de cálculo. Ou será que é falta de entendimento de que somos eternos? Eu acredito, mas não compreendo de que eu sou eterno. Então, quando nós focamos os defeitos dos nossos semelhantes, nós estamos focalizando o temporário. Nós estamos abrindo mão do eterno. Porque só as virtudes são eternas. Que é a parte imutável em nós. As virtudes. Quem se especializa em ver o mal, dificilmente vê o bem. No romance, há 2000 anos, enquanto nós enxergávamos a figura personalista, egoísta de Públio Lentulus, Jesus, ele já consegue enxergar aquela personalidade doce e angelical de Emmanuel. Ele já enxergava. Porque num dos seus contatos com Emmanuel conta, na época que ele era Públio Lentulus, olha o que Jesus falou para ele. Olha a orientação que ele está passando para Emmanuel, mas na realidade é uma orientação que Jesus passou para nós também. Encontras agora um ponto de referência para a tua regeneração. A gente precisa se regenerar o quanto antes, principalmente hoje. Mas é preciso que nós encontremos um ponto de referência. Se você está na casa espírita, se você encontrou informações valiosas que vai te ajudar, esse é o ponto de referência. Encontras agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Mas Jesus continua. E ele fala, está no teu querer. Os esforços seriam muito insignificantes. O que nos falta é o quê? Vontade.
Por isso que diz Jesus para Emmanuel, está no teu querer, muda a tua vontade, os esforços seriam insignificantes. E ele faz um convite: seguir-me agora, ou daqui a milênios. Olha o convite que Jesus fez para Emmanuel, para Públio Lentulus naquela ocasião: seguir-me agora, ou daqui a milênios. Então, enquanto o senador romano opta pela segunda opção, não pelo agora do Cristo, mas pelo milênio dos homens, Jesus não condena, mas chora. Ele não condena, mas chora, como se estivesse diante de Lázaro. Ou como se Lázaro representasse a humanidade encarnada que dorme no profundo sono enfermiço da alma. Dorme enquanto encarnado e acorda depois que desencarna. O propósito de Paulo, quando escreveu Desperta, ó tu que dormes, era para que a humanidade acordasse enquanto encarnado. Porque uma existência é uma das possibilidades que Deus dá para o processo de corrigenda. É uma oportunidade das mais valiosas. Aí Paulo vem e fala: desperta, tu que dormes. E se a gente estiver naquele sono enfermiço da alma, absolutamente perdido, absolutamente encantado com as paixões do mundo, Jesus vem no seu evangelho e traz uma mensagem. E ele fala o seguinte para a gente: orai para que a vossa fuga de quê? Do sono enfermiço da alma. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. E pouca gente consegue extrair o espírito da letra de novo. Que inverno é esse? Que sábado é esse? É como se Jesus dividisse a nossa existência, do berço ao túmulo, em estações: primavera, verão, outono e inverno. E ele faz um convite. Que convite Jesus faz para a gente? A gente que ainda vive o sono enfermiço da alma. Aproveite a primavera da mocidade. Aproveite o verão das forças físicas. Aproveite o outono das reflexões, antes que chegue o inevitável inverno da velhice. É esse o convite. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, quando as possibilidades de ação já estão no fim. E no sábado? Por que no sábado? O sábado é o último dia da semana. Não deixe para fazer sábado o que você poderia iniciar no domingo e na segunda, que são os primeiros dias da semana. Então, quando Jesus fala para que a gente fuga, essa fuga é do estado enfermiço em que nós nos encontramos. Mas quando fugir? Ele não fala só para acordar. Ele não fala só para despertar. Ele fala quando? Na primavera. Aproveita a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão. Jesus simplesmente fala: urge a necessidade de despertar. É esse o aconselhamento de Jesus. Porque quando nós estamos encarnados, nós nos apegamos ao que é transitório. Nós nos apegamos ao que é ferramenta. Cristiano, que ferramenta é essa? 3. Primeira ferramenta: saúde. Segunda ferramenta: valores amoedados, que são os recursos materiais. Terceira ferramenta: hora vazia. O que é hora vazia? É todo aquele momento que nós não estamos trabalhando profissionalmente. Não estamos trabalhando, porque tem que dar a César o que é de César. É preciso se manter de alguma forma aqui no plano material. Trabalhar. O problema não é o trabalho, o problema são os excessos. Qual é a hora vazia?
Já demos atenção à nossa família, já demos atenção ao trabalho. Já tomamos banho, já jantamos. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu vou escolher. Vou sentar para ver Netflix. Vou baixar um filme na internet. Vou para uma pizzaria. Vou para o Bexiga. Vou para o shopping ver um filme. Não tem nenhum problema em nada disso que eu falei. O problema é o fechamento contábil. Quantos por cento da hora vazia você deu para si mesmo e quantos por cento da hora vazia você deu para o próximo? O problema não é em dar para si mesmo. O problema é em dar muito para si mesmo e pouco para o próximo. E a contabilidade de Deus está representada no óbolo da viúva. No óbolo da viúva ficou claro que o que conta mais na contabilidade de Deus não é o quanto doamos. Eu não estou falando apenas de recursos materiais, estou falando de tempo também e de saúde. Pouco importa o quanto doamos. Não importa o quanto nos sobrou depois de doado. Você doou o seu tempo para o próximo? Doou. Quanto te sobrou? Não importa quando você doou, não importa se você subiu a ladeira, foi lá e ajudou uma família, se ajudou um paraplégico a tomar banho, não importa. Quanto te sobrou? Ah, você doou uma cesta básica? Você doou R$1.000 para poder fazer um evento social? Bacana. Te sobrou quanto? Você doou seu tempo? Te sobrou quanto? Quanto te sobrou? Lá no plano espiritual, a nossa consciência, que é o nosso juiz, irá nos apresentar esse fechamento contábil. Quanto te sobrou? Então, enquanto nós estamos encarnados, nós confundimos com muita frequência ferramenta com finalidade. Eu estou trabalhando muito para adquirir aquilo que deveria ser apenas ferramenta. Recursos materiais, saúde do corpo físico, mais tempo para mim mesmo. As pessoas não falam, se eu ganhasse a Mega Sena, eu nem ia trabalhar mais. A pessoa está atrás de tempo, de hora vazia, para si mesmo. Porque confundimos com muita frequência ferramenta com finalidade. Nós não queremos usar hora vazia, saúde e recursos materiais como ferramenta. Por isso, utilizamos muito como finalidade, como meu propósito maior. Só que nós precisamos lembrar que nós nascemos de uma maneira altamente simbólica do ponto de vista espiritual. Ou seja, sem nada. Absolutamente desprovida de tudo. De tudo. E à medida que a vida avança, a providência divina, ela vai acrescentando recursos nas nossas mãos e tirando outros. Até que no dia da grande audiência da nossa vida, do grande julgamento, todos nós entregamos tudo. Absolutamente. E mesmo nós, espíritas, nós não exercitamos nem o coração, nem o pensamento para esse grave momento das nossas vidas, que é o momento que teremos de entregar o corpo que tanto cultuamos, os bens que tanto acumulamos. Não vai ter escolha, vai ter que entregar mesmo. Vai ter que entregar. Só que a gente não se prepara para esse momento. É o juízo. É a aferição. É onde a espiritualidade superior, que dirige a nossa expedição espiritual, delibera sobre aproveitamento e sobre concessões. Porque não pode. Aquele que desprezou amplas oportunidades voltar numa nova existência, aquinhoado dos mesmos recursos que outrora desprezou. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. E aí que nós iremos encontrar numa vida aqueles que desprezaram o lar, a família, voltando muitas vezes órfãos. Aqueles que desapropriou da sua terra várias famílias e não cultivou nada na terra, retornando muitas vezes miserável, morando debaixo do viaduto.
Porque nós não iremos retornar aquinhoado dos recursos que nós desprezamos no passado. E é preciso que nós tenhamos isso em mente para ajudar no processo de despertamento. Muitas vezes nós achamos que somos vítimas quando nós nos encontramos em situação delicada. Muitas vezes, na maioria das vezes. Mas se nós tivéssemos a desdita de trazer até nós, hoje, históricos reencarnatórios, nós perceberíamos que nós não somos tão vítimas quanto nós pensamos. E é por isso que quando chega num determinado momento do nosso trajeto e da nossa existência, nós sofremos uma perda. Seja uma falência material, seja uma perda de um ente querido, seja a perda de um emprego. Chega num dado momento da nossa trajetória que nós acontecemos uma perda. Nós sofremos com a perda. E a espiritualidade irá comemorar. Nós iremos chorar por enxergar a vida sob os olhos da matéria. A espiritualidade irá comemorar. Simplesmente porque nós não conseguimos enxergar bênçãos, porque ela raramente chega na embalagem em que desejamos. Enquanto nós enxergamos doença como uma coisa muito ruim, uma tragédia, a espiritualidade superior enxerga a doença como tratamento da alma. Enquanto nós enxergamos as dificuldades financeiras como a coisa pior do mundo, a espiritualidade superior enxerga como lição ainda não aprendida. Oportunidade preciosa para aprender alguma coisa. Mas são bênçãos que nós recusamos. Bênçãos de Deus que nós recusamos. Simplesmente porque essas bênçãos não chegaram nas embalagens que nós esperávamos. O que eu esperava é, se eu tenho uma casa, que Jesus me abençoe e multiplicasse. E eu agora teria 2 casas. E isso, no meu ponto de vista, é bênção. Se eu estou doente fisicamente, pouco importa a minha doença da alma. Pouco importa meu egoísmo, minha agressividade. Se eu estou doente fisicamente, e eu orei muito a Deus, e Deus foi e me curou fisicamente, para mim isso seria bênção. Mesmo que eu esteja adoentado espiritualmente. Então, bênção é uma coisa que nós ainda não entendemos. Encarnação, pós-encarnação, nós vimos cometendo os mesmos erros, com as mesmas pessoas, nos mesmos locais, num processo enfadonho de repetição, numa resistência absurda em querer acordar. E é assim que nós seguimos, acreditando que nós estamos inovando em alguma coisa, porque nem criatividade para errar nós temos. Vocês já conseguiram fazer uma análise, pelo menos a cada 3 anos, como sugere André Luiz, do quanto que você conseguiu se deslocar espiritualmente? Este ano, como é que eu faço essa análise? Só você perceber quais são os erros e preocupações infantis que você comete hoje e que você cometia há 3 anos. Mesmo frequentando igreja, mesmo frequentando centro espírita, estudos, o que mudou em você? Observe seus hábitos de hoje e seus hábitos de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Sabe por que quase não houve deslocamento? Porque não houve transformação. Não existe deslocamento sem transformação. Não existe a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. É preciso transformação. Por isso que Paulo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque o gênero mais temível de morte são as encarnações de baixo teor espiritual. As ovelhas que se desgarram do mestre, se desgarram por invigilância, não por falta de cuidado do pastor. As ovelhas que se desgarram são por invigilância. O pastor está sempre ali, a postos. Mas eu sou tão invigilante que me desgarrei. Só que muitas vezes a gente olha para a pessoa que é viciada em crack, para a pessoa que é viciada em cocaína, viciada em álcool, e diz: ah, coitado, ele é um escravo do próprio vício. Não é assim que a gente fala?
E o escravo da violência? A gente fica julgando o outro que é escravo e esquece que nós também somos escravos da violência, escravo do egoísmo, escravo da ambição desmedida, escravo dos excessos, um excesso atrás do outro. Você abre o guarda-roupa, não tem nem mais onde botar sapato. Você abre a garagem, 2, 3, 4 carros. Não sei quantas camisas. Por isso que a gente entra no quarto do Chico Xavier e a gente começa a chorar. De vergonha. E aí a gente avalia que o outro é escravo. Nós não, né? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Então o que nós precisamos fazer é educar o nosso desejo. Se a gente quiser se livrar dessa escravidão, e cada um de nós sabe que escravidão é essa, nós precisamos educar o nosso desejo. Precisamos saber conversar com Deus. Certa vez um repórter entrevistou Madre Teresa de Calcutá e perguntou: Madre, quando você faz sua prece, o que você diz para Deus? Aí ela falou: eu não digo nada, eu só escuto. E o repórter perguntou: e o que Deus diz para você? E ela respondeu: Ele não diz nada, Ele só me escuta. Muitas vezes nós não conseguimos perceber na nossa embarcação o divino condutor da embarcação, o divino marinheiro, que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque somos marinheiros tão inexperientes que ficamos desesperados com o ronco dos trovões e com o barulho das ondas. E o divino marinheiro, o divino comandante, orientando: é por aqui, é por aqui, é por aqui. Só que a gente tem dificuldade de fazer silêncio. Silêncio espiritual. A gente não consegue ouvir. Uma vez eu falei numa palestra, aí a pessoa veio no final e falou: não, Cristiano, mas quando eu faço prece, Deus me fala tanto, me fala tanto. A pessoa ouvindo o próprio subconsciente, acreditando que seria Deus. A gente tem que fazer silêncio da alma. É essa que é a verdadeira paz. Mas por que Madre Teresa atendeu o convite de Paulo? Desperta. Ela aprendeu que nós só evoluímos quando nós submetemos a nossa vontade à vontade do Cristo. Não existe outra forma de evoluir. Enquanto a gente não submeter a nossa vontade à vontade do Cristo, isso não irá acontecer. Porque os convites são muitos. Emmanuel diz assim no livro Vinha de Luz: na maioria das ocasiões, convites divinos passam pelas criaturas, sugestivos e santificantes. Os convites são muitos. A gente vê mesmo na comunidade espírita que os convites são muitos. Mas por que não há transformação verdadeira? Emmanuel continua assim: todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. A gente lê uma leitura preparatória, acha digna de louvor, mas rapidamente aquela mensagem é relegada ao esquecimento. A gente não coloca na vida prática. É relegado ao esquecimento. Emmanuel, autor, escreveu vários livros de mensagens dignas de louvor, percebeu que a mensagem não estava penetrando no nosso coração. Ele continuou falando o seguinte: o coração não adere. O nosso coração não adere. Dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Emergir-se da animalidade.
Então, na maioria das vezes, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam pelas criaturas, sugestivos e santificantes. Porque os convites são inúmeros. Então, no próximo convite, devemos elevar o pensamento para o mais alto, para poder assimilar a lição. Porque temos que ter em mente que somos e estamos sendo o tempo todo observados. Toda vez que nós nos apegamos ao que é efêmero, observe como a espiritualidade nos enxerga. Se no trabalho você está preocupado com o seu patrão, que ele está te cobrando demais, a espiritualidade não está nem um pouquinho preocupada se você perdeu o prazo, se você perdeu meta, se você foi demitido. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados como você irá reagir diante da pressão e diante da sua situação difícil. Se você está no trânsito e um carro te fechou, você cheio de razão, a espiritualidade superior não está nem um pouquinho preocupado se você teve o para-choque arranhado, se você teve o carro todo amassado, se deu perda total. Se você está cheio de razão. Pouco importa se você tem razão. O que importa é como que você soube lidar naquele momento de contrariedade, onde você se sentiu injustiçado. Você chegou em casa esperando que a casa estivesse toda arrumada, você chegou cansado do serviço e a casa está uma zona. A espiritualidade superior não está nem aí se a casa está uma zona, do ponto de vista material. O que ele vai perceber é como você vai lidar ali no momento de contrariedade com a tua família. É esse momento é que importa. Vamos ver se ela vai saber lidar com a situação. Se aquela criatura vai saber lidar com a situação. Diariamente temos possibilidades de acertar, mas diariamente insistimos no erro. Por quê? Porque damos mais atenção ao que é efêmero do que ao que é eterno. Então é preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvir e percebamos os convites, para que um dia uma voz inaudível do Cristo venha nos dizer: encontras agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer. Seguir-me agora ou daqui a milênios. A escolha é nossa. O que iremos atender? O milênios dos homens ou agora do Cristo? Muita paz.